Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Roberto Valente e nesse vídeo de hoje a gente vai ver as últimas notícias, né, do Náutico, o que está rolando, os bastidores, saídas, né, reformulação no elenco. A gente também vai falar sobre as notícias da Ponte, ver como é que tá, quem tá deixando o clube. Tem uma joia da base que vocês estão perdendo tempo, pode perder o jogador de graça. Eu vou falar sobre isso. A gente vai falar também sobre oportunidade de mercado. Tem um clube específico da Série B que tem jogadores de muita qualidade que podem tranquilamente jogar uma Série B novamente. Apesar do que o Paysandu tá caindo para a Série C, né? Mas tem alguns jogadores muito interessantes para compor o elenco do Náutico. É bom ficar esperto porque são jogadores muito, na minha opinião, tá, gente? Jogadores que têm uma qualidade técnica acima do nível e dá para reformular um elenco para a Série B, sabe? Então é isso. E também no final do vídeo eu vou falar um pouco sobre aquela paradinha de Neymar, né? No jogo de Santos e Fortaleza. Cara, eu achei espetacular. Aí a gente vai ver o lance. Eu vou dar um pitaco. Vou falar um pouco sobre esse lance que eu achei magnífico. É bom a gente só um vídeo para trocar ideia, falar de mercado, falar das notícias e também esse lance que eu achei magnífico aí de Neymar. Neymar é um talento desperdiçado, gente. Que é um puta jogador, assim. Nível altíssimo. Então é isso. Vamos ver primeiro as notícias do Náutico, na sequência Ponte e assim a gente vai falando e vai vendo os tópicos, tá? Vamos primeiro ver o Náutico. Pronto, a notícia do Náutico, gente, que particularmente eu não gostei, alguns alvirrubros que até concordam, eu não concordo, né? É a saída de Hélio Borges. Hélio Borges está deixando o clube. E eu acho que eu gosto muito do futebol de Hélio Borges. Eu acho que é um desperdício deixar Hélio Borges sair do Náutico, tá? Eu acho que Hélio Borges pode jogar uma Série B tranquilamente, tá? E eu não gostei, cara. Não gostei dessa saída, não só dele, né? Tem alguns atletas que estão deixando o clube que talvez eu não concordo, tá? Aqui é a reformulação, aqui vários jogadores, aí depois a gente vai lá para ver o elenco completo do Náutico, quem tá saindo e quem eu acho que deveria ser com contrato renovado, tá? Aqui é a notícia de Hélio Borges, também tem essa notícia aqui dos salários atrasados e direito de imagem, né? E até o bicho também do acesso não chegou a ser pago, porque quebrou muito o planejamento do Náutico, né? Com essa chapa, né? Esse bate-chapa aí. Atrapalhou demais, mas eu também entendo que é democracia e Bruno Becker não fez uma boa gestão, como eu já falei no vídeo anterior para vocês. Não vou nem repetir mais aqui minha opinião sobre o Bruno Becker. Ele vai ganhar e ele tem meu voto. Eu também acho que Bruno Becker tem que ter continuidade, até porque eu também quero que ele continue, sabe? Mas deu espaço para ter oposição, né? Então vai ter o bate-chapa e atrasou tudo, né? E outra coisa também aqui é esse cidadão aqui, é o presidente da Federação Pernambucana, Evandro de Carvalho. Esse cara é um péssimo gestor, gente, na minha opinião. Nada pessoal com a pessoa. Aí ele tá dizendo aqui que foi um desastre, né, pro Náutico, esse bate-chapa. E é um cara que precisa de... ele é colocado num posto, né, de presidente por conta da democracia, né? Apesar de ter uma panelinha, né, porque esse presidente de federação é uma panela da porra, sabe, gente? É impressionante como esses caras se perpetuam no poder anos e anos, porque é a panela. Então, aí ele deu essa frase aí desastrosa, porque ele ia conseguir antecipação, direito de televisão, algumas coisas, né? Aí ele dá, mas na verdade, o desastre é a gestão dele. Ele não tem que dar pitaco nenhum no Náutico, não. O Náutico não precisa dar a opinião dele pra nada, não, porque é um cara que pra mim é um péssimo presidente, cara. Péssimo. Então é isso, essa foi a notícia, né? Mezenga também tá deixando o clube. Montemor também, né? Um dos caras da diretoria de futebol também, eu acho que Bruno Becker tá acertando. Tem algumas coisas que precisa realmente ser renovado, principalmente o departamento de futebol, a gerência. E Bruno Becker tá fazendo isso. Então é isso, gente. Aqui as notícias, né? Atraso de salário, a saída de Hélio Borges. Arnaldo também
A gente tá tentando abrir negociação para renovação. Eu acho que é merecido demais, apesar da idade dele. Mas eu acho que Arnaldo merece um contrato renovado. Então o Náutico tá buscando essa renovação. Porque ele, na verdade, quer fazer um puto elenco só com os dele, né? Então ele tá cheio de nome na mesa, só esperando aí as eleições terminar para fechar contrato. Ele tem vários acordos, né? Verbal com os atletas já. Hélio, diretamente. Hélio liga direto. Às vezes Hélio nem entra em contato com o empresário, para você ver o tamanho de Hélio dos Anjos. Ele liga diretamente pro atleta e o atleta conversa com o empresário, né? Porque Hélio tem muita influência em relação a isso. E agora a gente vai ver o elenco do Náutico atual, né? E o ano, né? Como foi o ano do Náutico, 2025, né? A gente saiu na primeira fase da Copa do Nordeste, né? Aqui, ó, foram 46 jogos, né? 11 vitórias, 13 derrotas só. E a gente saiu da primeira fase da Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano a gente saiu na segunda fase, que isso aqui foi um desastre para a gestão de Bruno Becker. A gente perdeu por Retrô e não teve vaga na Copa do Brasil. Por isso que eu critico demais a gestão dele. A gente chegou na terceira fase da Copa do Brasil, a gente perdeu para São Paulo. E na Série C a gente terminou em terceiro, né? Então, campanha razoável. O que salvou o ano da gente foi o acesso. O acesso que aqui a gente não vai ter Copa do Brasil e a gente também não vai ter Copa do Nordeste. Então a gente vai ter Série B e Campeonato Pernambucano. Muito pouco para um clube desse tamanho, sabe? E aqui os nomes, né? Muriel vai ficar, aqui já saiu, né? Aqui não teve continuidade. Marcos Itlas também não vai continuar. Nada, a gente tá tentando renovar, apesar da idade, tá vendo, gente? Ele tem 33 anos. A gente precisa também de um lateral com menos idade, né? Talvez Brian lá depois a gente vai falar sobre isso, do Paysandu, que já jogou com ele. Igor Fernandes eu renovaria, mas só que a gente tem esse problema da idade na lateral esquerda, tá? Porque tem um jogador, Luiz Paulo, que é lateral esquerdo também. Ele vai ter o contrato renovado porque foi joelho, né? Cirurgia. Então a gente vai ter 2 jogadores de 32 anos e na Série B não combina, tá, gente? A Série B não é a C. A Série B a gente precisa mesclar, tem que ter juventude, porque é 2 jogos por semana. Então precisa muito desse gás novo, assim. A Série C não, é um jogo por semana, dá pra botar cara de 38 anos, 35, tá tudo bem. Mas já tem Luiz Paulo que está se recuperando da lesão no joelho, então provavelmente a gente não vai ficar só com um lateral esquerdo acima de 30 anos, né? João Maestro eu renovaria, mas muitos alvirrubros não queria que renovasse. Eu acho para compor o elenco. Para ganhar alemão a gente precisa recuperar ele também, tá vindo de contusão. Mas eu recuperaria e mandava embora. Carlinhos, a gente tem que fazer de tudo para renovar com Carlinhos para a Série B. De tudo. Matheus Silva eu não renovaria. Eu acho que... Mas ele gosta dele, pode ser que ele renove, não sei. Aqui é o menino da base, Felipe Santana. O menino da base eu não vou comentar não. Aqui ó, meio campo. Patrick Alão já tá vazando, indo embora. Renato Alves vazou, Vitinho é base, Dudu base. O Ellison, o Enderson, né? Também não vai ser renovado. Eu até renovaria, tá? Se fosse barato, custo-benefício, eu renovaria. E o Pereira tá vazando, Marco Antônio vazou, Auremi também não renovaria. Samuel base, Adael e Vitinho. Eu ficava na dúvida entre Lucas Cardoso e Vitinho, mas eu ficaria com Vitinho. Eu ficaria com Vitinho pra Série B. Tentaria uma renovação aí de empréstimo. Um dos 2, mas eu ficaria só com Vitinho. Lucas Cardoso é um bom jogador, mas tem histórico de lesão. Então eu ficaria com Vitinho. Atacantes, Paulo Sérgio teve a renovação automática, né? Por conta de estar no contrato, se ele conquistasse o acesso, tá na cláusula lá, renovação automática, mas eu não renovaria. Paulo Sérgio tem o mesmo histórico de Gé, é muito tempo no DM, isso prejudica demais o clube, né? Porque o cara é um craque, mas vive no DM, né? Bruno Mezenga tá vazando, Hélio Borges que eu renovaria, mas já tá vazando também, Boto vazou. Samuel tem contrato até o final do ano, um empréstimo, né? Kelvin também tá indo embora, que foi emprestado pro ABC. E é isso. Esses aqui são os atacantes, só Paulo Sérgio mesmo que vai continuar e Samuel que tem contrato. O resto tudinho vai deixar o Náutico. Aí, ó, Igor Pereira tem uns números muito bons, né? Paulo Sérgio, ó, foi o artilheiro da temporada com 8 gols. E Igor Pereira eu renovaria, mas por causa de João Paulo, né? Não vai ficar com dois laterais esquerdos acima de 35 anos, né?
acima de 30 anos. Então é isso, gente. Aqui é a notícias do Náutico. Quem eu renovaria, quem eu não renovaria, né? A nossa temporada foi uma temporada fraca. Foi muito fraca. A sorte foi Hélio dos Anjos que conseguiu esse acesso. E é isso. Agora vamos ver as notícias da Ponte. O Majestoso vai passar pela essa reconstrução, né? Eu acho que tem algumas coisas para fazer, mas me disseram que já tem a iluminação nova de LED e tal. O Majestoso é um estádio muito legal, cara. Muito legal mesmo. Bem limpinho, assim, é tudo organizado, tudo certinho, cara. Tudo. E vai ter essa reconstrução, né? Geral, né? Isso é a parte interna, essas coisas. Banheiro, eu acho, né? Aqui fala do público. Os jogadores, ó. 9 jogadores ficam sem contrato, né? Que pode sair de graça para qualquer outro clube. Aqui é a carreata que rolou sábado, né? Aqui em Berlim, as eleições. Que não teve eleições, né? Mais 4 anos dele. Mas vamos ver aqui, ó. Vou dar minha opinião sobre essa lista aqui, tá? A lista da Ponte, né? Com 9 jogadores sem contrato após a Série C. Ó, o que deixa o clube são os seguintes atletas, né? O que vão deixar, né? Esse goleiro, esse zagueiro também, beleza. Outro zagueiro, Lucas Cândido. Ele tem 31 anos, eu acho, gente. Se fosse custo-benefício, eu ficaria com o Lucas Cândido. Porque o primeiro que a Ponte tá passando com esses problemas aí de contratação. E um cara que já ficou, eu acho que se fosse custo-benefício, eu ficaria com ele. E outra coisa, Diego Tavares eu não ficaria. Esse aqui também só fez uma partida, parece. E aqui, ó. Aqui eu faria de tudo, cara. Eu não sei se ele tem mercado. Eu não sei como é. Pelo esse contrato, ele tem contrato com o Botafogo de São Paulo, né? Mas eu acho que a Ponte faria de tudo para renovar com o Toró. Que já manteria um atacante, um centroavante que é meio que ídolo, sabe? Para o ano que vem, eu acho que a Ponte tinha que fazer de tudo para renovar com ele, cara. E sobre Gé, eu emprestaria com a cláusula de compra, sabe? Se ele batesse as metas, tipo, emprestava, abria espaço na folha, Gé, e uma cláusula, se ele fizesse 10 gols nesse time que ele vai ser emprestado, a obrigação de o time comprá-lo, entendeu? Fazer uma cláusulazinha com as metas, se ele batesse essas metas, feita a cláusula de Paulo Sérgio no Náutico, né? Paulo Sérgio, se subisse, era automática a renovação. E com o Gel faria a mesma coisa. Emprestava, abria espaço na folha, como eu falei, mas com essa cláusula de compra obrigatória do outro time. E Toró fazia de tudo para tentar. Negociava de tudo para tentar mantê-lo, porque um atacante para disputar a posição e contrataria outro, né? De peso, assim, para a Série C, para a Série B. E aqui é os jogadores que estão com final de contrato, né? Eu acho que já pode assinar um pré-contrato, ó. O Elvis, beleza, porque vai ser negociado. Mas aqui, ó, vocês estão deixando esse menino embora de graça, gente. De graça. E se alguém do Náutico assistir meu vídeo, cara, esse moleque aqui é promissor, cara. Esse moleque pode deixar dinheiro no clube. Você faz um contrato de 4 anos com ele, sabe? Bota uma rescisãozinha alta, a multa rescisória. Mas vocês estão deixando. E o resto dinho aqui eu acho que pode ir embora tranquilamente. Mas vocês tinham que renovar com esse moleque aqui, ó. Ele vai sair de graça. Isso é muito preocupante. Muito preocupante mesmo. E é isso. Aqui é o zagueiro, né? E a gente vai ver agora o time da Ponte. O time da Ponte, eu vou dizer quem eu renovaria e quem eu não renovaria. Pronto, aqui é a temporada da Ponte, né? Ele saiu na primeira fase do Paulista, apesar que fez um bom campeonato paulista, na minha opinião. Fez um campeonato paulista estável, né? Foi muito bom. Copa do Brasil, vocês saíram na primeira fase com Concórdia, isso é uma vergonha. Uma vergonha para a camisa da Ponte. Uma vergonha, cara, vocês terem saído pro Concórdia na primeira fase. Vergonha mesmo, cara. Não pode. Não pode perder um valor de primeira fase da Copa do Brasil, assim, um dinheirinho pra segunda fase dessa forma, com Concórdia. Eu não sei nem que time é esse. Aí a Série C for o campeão, beleza, né? Salvou a temporada. E aqui é os atletas, né? Diego Silva renovaria, o resto aqui eu acho que desfazia de todo mundo aqui, só ficaria com Diego Silva e trazia outro nome para disputar a posição, um bom goleiro.
Aqui, Arthur renovaria. Deixa eu ver mais aqui. Simon, não sei. É com vocês. Eu não renovaria para o ano que vem. Eu acho que eu pegaria um zagueiro mais novo para a Série B. Pacheco já vai para o Noroeste. Danilo Barcelos, eu não sei como é que tá a situação dele, que ele vem de contusão. Parece que tem que ter a recuperação. Eu não sei se vão ficar com ele. Ele faz zagueiro e faz lateral também, né? O Anderson está deixando o clube porque botou na justiça. Então aqui dos defensores é esse. Arthur renovaria. O resto eu acho que não. Mas aí vocês deixam no comentário se tem algum aqui que interessa a vocês. Os meias. Serginho não renovaria. Lucas Cândido, já falei pra vocês, eu tentava a renovação se fosse custo-benefício. Rodrigo não renovaria. 38 anos pra Série B. Não renovaria. Miguelzinho, ó, 20 anos, cara. Faria de tudo pra fazer o contrato. Léo Oliveira renovaria. Renovaria com Léo Oliveira. Luiz Felipe tem contrato. E é isso. Lucas Cândido só se fosse custo-benefício. E Léo Oliveira, eu acho que ele tem contrato, eu não sei. Mas eu continuaria pra Série B. Serginho não. O resto não. Elvis já vai deixar o clube. Os atacantes. Jé, como eu disse para vocês, eu emprestaria com a cláusula de compra. Aqui colocou na justiça, aqui pode ir embora. Diego Tavares também não renovaria. Toró faria de tudo para renovar. Bruno Lopes, não sei se tem contrato. Se ele tiver contrato, mesmo assim eu renovaria para o ano que vem. É um bom jogador. Eu gosto muito de Bruno Lopes. Muito mesmo. Aqui é o resto. Esse Renato aqui tá no Santa Cruz. Olha, vocês tinham Vitor Andrade, né? Esse é bom jogador, esse cara, velho. Jean Dias, vocês tinham, né? Acho que foi naquela debandada lá, né? Dos salários atrasados. Mas Vitor Andrade é bom jogador. Jean Dias também. Diogo Silva, 37 jogos, né? Foi o que mais atuou. E Toró, o artilheiro da temporada. Aqui, o Bruno Lopes com 5 gols. Ó. Então, eu acho que eu renovaria com o Bruno Lopes e fazia de tudo pra continuar com o Toró. Porque Toró é novo também, né? E é isso, gente. É isso. É a notícia da Ponte. Agora vamos ver a oportunidade de mercado. Ó, isso é o Paysandu na temporada. A temporada do Paysandu. E a gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês logo a oportunidade aqui do elenco do Paysandu. Ó. Zagueiros, eu acho que nenhum me interessa. Só lateral. Brian. Ele joga nas duas laterais, direita e esquerda. Ele gosta muito dele. Oportunidade de mercado. Eu ia atrás de Brian. Aqui é pra Série C, era bom. Eu acho que até o Paysandu manter esse 37 anos pra Série C dá certo. O resto aqui não interessava nenhum. Esse Maurício é bom zagueiro também. Aí deixa eu ver aqui os meias, ó. Ronaldo Henrique, volante. Bom jogador. Jogou aqui no Sport. Parece que ele é do Sport, se eu não me engano. Ou é do Avaí já. Volante. Tem qualidade no passe. Bom. Deixa eu ver outro aqui. Anderson Leite é bom também. Um meia. Deixa eu ver mais aqui. Aqui só esses dois, né? No meio só. Isso aqui era do Sport D, né? É um menino novo, mas não faz diferença não. Matheus Vargas é bom jogador. Meia também. Ó, oportunidade de mercado aí, ó. Caindo pra Série C. Agora aqui é onde tá a grande oportunidade, minha gente. Tem 3 aqui que ó. Esse Maurício Garcês é muito bom jogador. Uma puta temporada. Eu vou mostrar os números dele pra vocês. Esse Marlon Douglas também é bom jogador. Edinho, ó, e Rossi. 4 jogadores aqui, ó. Só aqui tem 4 que pra jogar uma Série B é perfeito, ó. Rossi, 32 anos. É líder em campo. Edinho é bom jogador, ponta. Eu acho que é ponta direita ou a esquerda, se eu não me engano. E esse Maurício, ele pode fazer a ponta esquerda e jogar como atacante também. E como 10, né? Ele pode fazer um falso 9. Ele pode fazer um meia mais à frente. Ele pode fazer o segundo atacante. Olha os números desse cara. Se eu fosse o Náutico, eu fazia de tudo pra ter esse cara, no elenco pro ano que vem. Ó. Apesar do time perdendo, ó. Tá vendo? Perdeu, tá perdendo, empatando, mas ele sempre bota a bola na rede, ó. Assistência, gol, ó. E ele é novo, sabe, gente? Ó, e a altura dele? 1,83 m, ó. Magro e alto, ó. E é destro, joga na ponta esquerda, ele joga de pé invertido, pé trocado, né? Ó, ponta esquerda, mas só que ele é destro. Então ele leva pra dentro pra meter a chapa, né? E sempre fazendo, ó, os números dele são absurdos, cara. Muito bom jogador, pelo menos nessa Série B, ele tá mostrando pra que veio, é novo, sabe, gente?
28 anos, 7 gols, 29 jogos. Jogou a Série A ainda esse ano, ó. Jogou Catarinense e a Série B aí pelo Paysandu. Só fez gol no Paysandu, ó. Aqui era no Juventude, parece que ele é do Juventude, se eu não me engano. Aí foi pro Avaí, não foi bom no Avaí, aí foi emprestado pro Paysandu. Aí no Paysandu ele meteu 7 gols já. E dá assistência também, né? Então isso aqui é uma puta oportunidade, gente. Maurício Garcês. 28 anos. Tá valendo demais, demais, demais. E é isso, gente. Agora a gente vai ver, pra finalizar o vídeo, né? Um vídeo rápido, falando um pouco sobre futebol. A gente não tem muito o que falar, né? E agora a gente vai ver Vamos ver o lance de Neymar lá na Vila, né? Aquela paradinha de falta foi absurda. Pronto, gente. Tá aí na tela. Ó a paradinha dele, que aqui é ele, né? Um arco, né? Isso aqui, pra quem é craque de bola, é tudo que ele quer. Olha o lance, olha o que Neymar fez, cara. Bem, Neymar, expectativa, Neymar de pé direito. Assim, meu amigo, se é difícil pra quem não é craque meter uma bola de falta, gol de falta é pra quem tem qualidade técnica. E quanto mais ele perder a velocidade, porque a velocidade lhe dá a força pra perna, né? Você dá a bola um pouco mais rápida, né, no gol. Ele parou, perdeu a velocidade completa, parecia que tava jogando futevôlei. Futevôlei quando o cara vai abrir, né? Quando o cara vai começar o jogo, né? Que bate lá faz o saque, né? Olha pra aí. Correu, Neymar, bateu, espalma, Breno! Ele deu uma paradinha na cobrança e tá dizendo... E os caras só olhou a bola subindo, porque pulou e caiu, né? Pulou e desceu, quando desceu a bola foi bem devagarinho, porque não dá pra pular, voltar pra dar... Ele, puta, assim, é uma qualidade assim, gente, é um desperdício. O problema do Neymar é o álcool, cara, que ele gosta de álcool. É raparigueiro, gosta de mulher, gosta de raparigar. Mas se ele fosse focado assim, feito Cristiano Ronaldo, o Neymar era todo ano bola de ouro, cara. Ele tem muito mais qualidade que Cristiano Ronaldo, ele não tem mais qualidade que Messi. Mas mais Cristiano tem. Aí ia ser Messi e Neymar, pau a pau, se ele não gostasse da raparigagem. Ele ia ser disparado, ele tava na Europa, pô. Mas ele gosta, né? Aí escolheu isso, tem muita grana. Prefere viver a vida do que trabalhar, né? Ele sempre escolheu viver mais a vida, né? E tá tudo bem. Ronaldinho Gaúcho também é a mesma coisa, mas Ronaldinho Gaúcho lá no Barcelona, ele focou muito, né? Ele queria, mas são 3 jogadores que eu vi jogar, cara. Eu vi Neymar jogar, puta talento. Eu vi Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho pra mim é um gigantesco. E eu vi Romário, cara. Graças a Deus eu vi Romário jogar. Eu vi. Não é feito a galera me fala sobre Pelé, não. Eu vi Romário jogar, cara. O melhor de todos os tempos na pequena área. De todos os tempos. Eu vi Ayrton Senna, ninguém me contou, eu vi. Então eu vi. Eu gosto de basquete também. Eu vi Stephen Curry. Assim, eu vi essas pessoas, cara. E Neymar, Romário, Ronaldinho Gaúcho, é espetáculo, pô. É espetáculo. Romário pra mim, fenômeno também, mas Romário tá na frente de todos. Romário pra mim é brabo demais. É qualidade, é precisão, era tudo, cara. Como centroavante, tá, gente? Tô falando cada um na sua função, mas Ronaldinho e Romário e Neymar, absurdo. E é isso, gente. Encerrar o vídeo por aqui. O vídeo bate-papo, um videozinho pra gente falar sobre futebol, falar das notícias. E é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. Você é inscrito aí, ativa o sininho. Eu tava vendo que muita gente assiste meu vídeo e não é inscrito, cara. Muita gente. Tem muita gente que assiste, então se inscreve aí pra dar uma força, né? Se você não é membro, seja membro, né? R$3,99 e R$7,99 o prêmio. E é isso, gente. Deus abençoe a nossa semana, que seja uma semana iluminada pra gente. E vamos pra cima. Até o próximo vídeo.